A gente tem falado aqui sobre cidadania italiana, vamos acrescentar também a cidadania portuguesa. Há um contingente enorme de pessoas aí que podem, inclusive, requerer os seus direitos aí de nacionalidade e tudo. E talvez nem saibam, né? E muitos descendentes italianos aí conseguiram, né? Conheço vários amigos, tem vários amigos que conseguiram, outros pensam nisso e tudo mais. Mas, em geral, a gente vê como cidadão comum, como pessoa comum que não é profissional nesse ramo, assim, a gente vê inúmeras dificuldades e tudo, se a gente próprio for processar isso aí tudo, né? E cada vez que a gente fala aqui sobre cidadania italiana, é impressionante que sempre depois da propaganda que a gente faz, inclusive, aqui a respeito, alguém liga. Ou várias pessoas ligam, né? É o que o pessoal da recepção sempre fala. O pessoal liga aqui para ver o telefone e tal, porque a gente fala no ar. A pessoa está no trânsito, em algum lugar que não dá para anotar, interessou e tudo mais. Ou seja, com isso a gente percebe que existe uma demanda bem grande de pessoas interessadas por informação desse tipo, né? E é nessa condição de matéria jornalística mesmo que a gente... Por isso mesmo trouxe aqui ao programa o Dr. Wagner Cardoso, que é advogado e sócio fundador da Terra Nostra Cidadania, que eu sempre estou falando sobre ela aqui, exatamente para falar sobre dupla cidadania, como é que isso se processa e tudo mais, inclusive, não só na cidadania italiana que a gente sempre fala, mas também portuguesa. Doutor Wagner Cardoso, um prazer tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, o prazer é meu e queria agradecer pelo convite. E vamos lá, vamos tentar esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Eu vou começar pela questão da cidadania portuguesa, porque da italiana, de certa forma, a gente já vem falando, mas ainda restarão algumas dúvidas. Mas em relação à cidadania portuguesa, comparada ao reconhecimento de cidadania italiana, são processos meio iguais ou algum grau de facilidade ou dificuldade a mais? Eu diria que são diferentes. Não uma mais difícil que a outra. Algumas diferenças. A portuguesa ela tem uma particularidade que ela termina com netos, né? O direito a reconhecimento vai até netos. O bisneto de italiano, que é o meu caso, de português, desculpa, que é o meu caso, eu tenho 3/4 da família italiano e 1/4 português. E o meu bisavô paterno é português. E eu não poderia tirar a cidadania pelo meu bisavô. Porque você já passou do grau. Porque eu passei, exatamente. E o meu pai, infelizmente, é falecido. Se o meu pai fosse vivo, poderia ser feito para o meu pai, depois do reconhecimento do meu pai, eu retirar como filho de português. Aí você poderia buscar o direito. Exatamente. Já a cidadania italiana não tem limite geracional. Eu costumo brincar com o pessoal que se a gente conseguir comprovar documentalmente que o italiano chegou junto com Cabral, a gente faz a cidadania. Olha que interessante. Não tem limite geracional. Por quê? Porque cada país tem a própria legislação? Exatamente. Cada país tem a sua lei que regula o direito a reconhecimento da cidadania. Não é uma legislação mundial como aquela convenção de Haia lá, nada. É outra coisa. Não, a convenção de Haia, na verdade, é uma... No caso do apostilamento, é um acordo para que os documentos sejam válidos em todos os países signatários da convenção. O que facilita? O que facilita você fazer com que um documento aqui de Matão seja reconhecido em Londres. No reconhecimento de Portugal. Portugal é signatário? Também, É? também. São 100 e poucas nações, se não me engano. Isso está registrado no Tribunal de Haia, que eu fui conhecer um dia, na Holanda. Isso. E é um tribunal que resolve questões mundiais. Exatamente. Né? E lá tem, portanto, essa convenção, eu não me lembro, só lembro que a Dilma era presidente da República na época. Não, a convenção ela é mais antiga, né? Mas aí o Brasil passou a ser signatário, né? Na época da Dilma. Eu só me lembro que foi ela que assinou, me lembro do noticiário, né? E aí isso tudo facilitou muito, né, esse processo. Ainda assim, evidentemente, que é um caminho espinhoso, né? Para a pessoa comum, por exemplo. O que acontece, hoje um pouco menos, por causa da internet, e a internet é um mundo ali dentro, né? Então você tem, sabendo procurar, você tem todas as informações. Mas o problema é você ter um profissional que te explique a legislação do país, né? Que você Mas imagina que uma buscando. pessoa... Então, eu sou jornalista, tenho tarefas aí do dia inteiro. O outro cara é empresário ou é mecânico, será que for? Não vai dar para cuidar. Não vai dar. Porque você trata desde o problema nasce até para saber onde o teu antepassado nasceu.
Porque na minha família falavam que era de Nápoles, depois veio uma conversa que era da Calábria, e depois não era nada disso. Era em Abruzzo, no centro da Itália. Do lugar, né? Então a gente, a Terra Nostra, ou uma outra assessoria séria, porque existem várias, eles vão ajudar desde a localização da documentação e depois cumprir todos os requisitos da lei italiana ou portuguesa para que você tenha cidadania reconhecida sem problemas. Então, para não chegar lá na hora do julgamento e está faltando um documento. Já pensou a oportunidade perdida? Exatamente. Então, é essencial você se consultar com um profissional da área. Tá. E no nosso caso, né, eu sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados de São Caetano do Sul, né, subseção de São Paulo. Sou inscrito na Ordem dos Advogados do Porto e na Ordem dos Advogados de Catanzaro, na Itália. Então, eu advogo nos 3 países. No meu caso, eu me especializei, né, em Direito Internacional pela PUC para a gente ter sempre, sempre atualizado no que é necessário para ter um bom... Esse é um meio seguro, né? Você vai pelo caminho legal da própria nação que vai te conceder, né? Tem uns caminhos aí meio tortuosos que andaram fazendo e que deu para trás, né? Na verdade, não é que são caminhos tortuosos. Desvirtuou o objetivo. Tem uma lei na Itália que ela foi feita para o italiano que está voltando para casa. Então, nós que nascemos aqui em São Paulo, em Matão, Araraquara, para a Itália, você já nasceu italiano, mesmo não tendo a cidadania reconhecida. Você é italiano nascido no exterior. E essa pessoa que o bisavô veio para cá e ele quer voltar para casa, ele não concorda com a decisão do avô, vamos dizer assim. Não, eu quero, meu país é a Itália. Ele tem a cidadania reconhecida muito rapidamente lá. Mas esse é para quem resolveu voltar e morar lá. E não para quem vai para lá, viaja, fica um mês e usa isso como subterfúgio para abreviar os tempos. Exatamente. Tinha gente isso é muito que alugava perigoso. uma casa lá, até formar um endereço, aí ele pegava uma conta de água, de luz no nome dele e falava, eu estou morando aqui. E aí depois, teve gente que ganhou, mas depois diz, é comune? Comune. Comune é o nome da... A cidade é chamada de comune, né? Ela vai e depois foi checar aí tal, e pegou muita gente que não estava morando lá coisa nenhuma e caçaram, inclusive, não foi? Cancelaram, rapaz. O que acontece? Com esse tipo de cidadania, eles podem verificar os últimos 5 anos, fazer uma checagem e ver quem fez dentro das regras ou não. E isso é ruim porque imagina que a pessoa tenha mudado para a Itália realmente. Ela morou 1 ano e meio lá, mas a vida muda. Ela não se adaptou, por algum motivo ela resolveu voltar para o Brasil. Ela perdeu a cidadania também. Ela tem que contratar um advogado, pagar muito dinheiro novamente para provar que estava certo. Isso é ruim. Isso é pior ainda. Agora, hoje, a modalidade mais utilizada é a cidadania via judicial. Ela é feita no tribunal... Que vocês fazem, por Exatamente. Ela é uma ação judicial no tribunal italiano. Não precisa inventar nada nem mentir. Ela termina com uma sentença transitada em julgado. Ou seja... Acabou. Aquilo não pode ser discutido nunca mais. É irreversível. Exatamente. Bom, aí quem consegue a cidadania, por exemplo, italiana? Eu consigo no grau de neto que sou, né? Do senhor Luigi Marcolini de Padova e tal. Muito bem. Eu consegui. Mas tenho que o meu filho, tenho já um neto, amanhã poderá vir um tataraneto e tudo mais. Qual é a extensão do benefício pela minha cidadania conquistada? É eterna. Os meus filhos, né? Como que funciona? Filhos maiores terão que fazer o reconhecimento junto com você. É uma outra diferença da cidadania portuguesa. A cidadania portuguesa, na família, são os 5 irmãos e mais 12 primos, um exemplo. Cada um tem que ter um processo. Ele é personalíssimo. A cidadania italiana, todo mundo entra num único processo. Tudo. Sai uma sentença com o nome de todo mundo declarando que são cidadãos italianos. Daquele sujeito para baixo, todos... Não, todos que estão na ação. Tem que estar o nomezinho lá. Na ação? Na ação. E os que virão depois podem, de alguma forma, ter facilitação? Por exemplo, vai nascer um neto seu. Ele nasceu, registra-se no cartório de registro civil de Matão. No outro dia, registra no consulado de São Paulo. Pronto, é italiano. Não tem processo, não tem nada. É registro. Ele é italiano, nasceu mais um italiano. O que não pode, como já vi casos, infelizmente,
que a criança, o adolescente completou 18 anos e aí tem que fazer um novo processo. Até 18 anos, se ele registrar no consulado, é um simples registro. Ele é um filho de italiano sendo registrado no consulado. E no português? No português a mesma coisa. É assim também? A mesma coisa. Nasceu um filho de português em qualquer lugar do mundo, registra no consulado e ele é português. Não tem um processo de reconhecimento. Para os que vão nascer. Por exemplo, eu faço lá um processo de reconhecimento e tal, e eu passo a ser cidadão português ou italiano? Ou italiano, mas eu já tenho filhos. Se forem menores, será reconhecido junto com você. E maiores entrarão também no processo. Maiores, eles têm que fazer o processo. Se for português, ele tem que fazer um processo para ele. Tá. E se for italiano, ele vai entrar no mesmo processo da família e já vai ser declarado italiano junto com você e junto com todos os membros da família. Numa ação, é um tipo de ação coletiva. Bom, viram que isso se estende para toda a linhagem de primeiro grau, vamos chamar assim, né? Porque aí, vamos dizer assim, que o irmão, se eu conseguir a nacionalidade, o meu irmão, por exemplo... Se ele entrou no processo, sim. Se não, não. Se ele não entrou, não. Maior de idade, tanto faz. Tem que entrar. Pode ser irmão, pode ser filho, esses terão que entrar no processo requerendo. Todos aqueles que são descendentes do senhor Marcolino, eles podem entrar no processo. Pode ter um processo, tem processos que tem 40 pessoas. Mesmo? Hoje mudou um pouco a legislação na Itália. Antigamente era julgado só no Tribunal de Roma. E os juízes estavam acostumados. A partir do ano passado mudou e descentralizou, agora em toda a Itália. Então, para a gente evitar que tenha um processo muito grande, a gente está limitando a 15 membros maiores e os menores entram. Mas é todo mundo analisado no mesmo dia e declarado italiano, todos juntos. Tem mais que criar facilitadores, porque quando a gente vai ver a história, meu Deus do céu... É verdade. O vínculo que o Brasil tem com esses dois países, por exemplo, é enorme. Incontestável, né? É enorme. Não tem como negar que nós não temos esse vínculo, né? Agora há pouco eu usei a expressão é uma bagunça, mas é porque eu não pude completar. Eu digo que é uma bagunça. Os nomes italianos, quando eles vieram aqui... Meu Deus. O meu avô lá era Marcolini. A minha família, da parte da minha avó, era Barone, ficou Barão, Barone, Baroni. Né? Virou uma bagunça. A italianada falava errado. Eles falavam do jeito deles. Quem estava no Porto aqui entendia e escrevia do jeito deles também e deu no que deu. Né? Tá com perguntas aí. Já fala, Felipe. Vamos lá. Abre aí. Doutora, a Carla, ela falou, bom dia, doutor, bom dia, Daércio. Eu tenho um tio e o filho dele, meu primo, que conseguiram a cidadania italiana por conta do meu avô e bisavô. Agora eu quero dar início ao processo. Isso ajuda de alguma forma? Facilita alguma coisa? Facilita pelo lado que você tem certeza absoluta que são italianos e que não se naturalizou brasileiro. Facilita só nesse caso. E caso os parentes disponibilizem a documentação. É isso que eu perguntei, porque os parentes já anteciparam e facilitaram um monte de coisa para ela. Claro. Com os documentos que eles têm. Aqueles documentos podem ser usados também por ela? Então, pode ser usado as informações. Por quê? Nós vamos pegar as informações desses documentos, que tem número, fala o cartório, número de folha e livro, e vamos solicitar novas certidões recentes. Mais atualizadas. Mas o caminho mais difícil é encontrar essas certidões. Ela já tem isso pronto. Facilita, então, com isso em mãos, é só solicitar certidões novas e entrar com a ação na Itália. Inclusive, se você encontrar um nome trocado, essas coisas que eu falei agora há pouco, houve lá um erro lá em relação ao nome lá da origem, do seu antepassado lá, tem que fazer, como é que chama lá? Retificação. A retificação. E às vezes no processo do teu parente aí já foi feita a retificação, você pode pegar uma carona nela, né? Exatamente. E às vezes também, nos casos que você citou, Barone com N só, isso daí a gente não costuma retificar. Não mais? Porque já está pacificado nos tribunais que não coloca em dúvida a personalidade da pessoa. Se trata da mesma pessoa, é um erro material. Então eles vão levar em consideração o seu sobrenome para fazer a tua transcrição, né, de certidão de nascimento e casamento com o seu nome. Então, normalmente, em 99% dos casos, dá tudo certo. Eu vou tomar como exemplo aqui um caso em que a própria pessoa se dispôs a fazer isso. É um primo meu de Campinas, primo e prima.
Eles até conseguiram, mas foram 13 anos de luta. Mas tudo porque, quer dizer, eles próprios se propuseram a fazer isso. O que até é possível, mas quase vai um terço da vida aí para isso, da vida adulta. Então eu te pergunto a você, Dr. Wagner, em caso em que, por exemplo, eu lanço mão de uma assessoria, de uma empresa, a Terra Nostra é um nome muito forte no Brasil nisso, mas eu então contrato uma empresa para fazer isso. Em geral, qual é o tempo que demanda aí para que isso seja consumado? Olha, para você ter uma sentença transitada em julgado dizendo que você é cidadão italiano, de 12 a 24 meses. Meses? Meses. Aquilo que no meu primo foram anos. Só que essa questão de anos, ela pode ter dois motivos. O primeiro, a dificuldade de localização de documentos, e a segunda, ele ter feito pelo Consulado de São Paulo. E foi o que ele fez. O Consulado de São Paulo hoje está, se eu não me engano, em 10 anos de espera. Quem entrar hoje pelo Consulado. Entra hoje, vai ser chamado em 2034. Que não é ruim no caso de... Imagina que você tem um casal jovem hoje, 24, 25 anos, não tem a menor intenção de sair do Brasil, mas gostaria de ter o direito preservado para os filhos, que a gente não sabe o futuro. Entra na fila do consulado. Esses 10 anos vão passar de qualquer forma. Muita coisa. Não vale a pena para quem quer essa cidadania, para morar na Europa, morar na Itália, para não pegar filho em aeroporto, para não precisar de visto para os Estados Unidos, Canadá. Então, não dá para você esperar 10 anos para usufruir disso que você gostaria de usufruir agora. Mas para quem quer preservar o direito da família, é uma opção. É uma opção. Você falou aqui de uma das facilidades, quer dizer, tem toda essa questão de que você vai residir, passear, fazer o que você quiser, com todos os direitos, né? De um italiano, você é cidadão, de um português. como não tem diferença do cidadão nato. E viajar entre países. Eu me lembro que eu fiz quando ainda o Reino Unido fazia parte da comunidade italiana, europeia, um voo de Londres a Nova York. O modo como lá em Nova York os americanos recebem o viajante é outro. Quando você vai daqui para os Estados Unidos, é brasileiro. E o voo é de brasileiros, né? E eu entrei por lá um dia. O tratamento para o europeu que chega nos Estados Unidos é outro. É diferente. É muito mais facilitado, mas... Pelo menos eu percebi isso. No meu caso... Tem isso também, né? Eu voltei de lá semana passada, inclusive, né, em primeira mão aqui, terça-feira agora a gente inaugurou o escritório de Orlando. Na Flórida. Então, na Flórida. E quando a gente chega no aeroporto de Orlando, em qualquer aeroporto americano, você não passa pela imigração da forma convencional. Você vai no painel, coloca o teu passaporte italiano, ele já lê, aparece o teu ESTA, né, que é o visto eletrônico, e você entrou. Então você não tem que explicar o porquê veio, o que vai fazer. Então a comodidade eu entrei ela é naquele enorme. voo como um europeu. E o tratamento é outro. Infelizmente, né? Aliás, quero dizer que infelizmente, mas é desse jeito. Mas é a realidade, né? Quer dizer, você tem essa cidadania italiana, isso vai ser um facilitador até numa hora dessa. É verdade. Você vai ser tratado, infelizmente, o senhor disse bem, como um europeu, como um italiano, e aí muda tudo. Mas uma coisa que eu falo para os clientes, porque me perguntam, né? Quais são as vantagens? São inúmeras, né? Principalmente para quem quer trabalhar, estudar fora, num preço de faculdade que é surreal. Se fosse para não ter que fazer entrevista no consulado americano para o visto e não pegar filha em aeroporto, já valia a pena. Para mim, para quem viaja muito, já valeria a pena. Vai fazer uma entrevista de visto americano, vocês vão ver que é aquilo. O sujeito tem, desculpa a expressão, desarranjos intestinais nas vésperas do dia. É um negócio terrível, né? Perguntas. Tem pergunta através da rede social, a Roseli Coelho Corral. Bom dia a todos. Meu pai era português, naturalizado brasileiro, falecido. Tenho meu sobrinho que reside em Portugal com cidadania reconhecida. Isso me auxilia para conseguir também? Infelizmente não. Como eu disse, é personalíssimo, né? A única coisa a gente precisa saber em que época ele se naturalizou. Não tem problema ser naturalizado se ele se naturalizou depois do nascimento do filho.
Então, na época que o filho nasceu, ele ainda era português, se for o caso. Ela tem direito igual. Se não for o caso, infelizmente não. Mas no caso de Portugal, tem um acordo Brasil-Portugal que a pessoa pode legalmente residir, trabalhar e depois de um determinado tempo de residência no país, solicitar a cidadania. Perguntas aí, Felipe? Até o momento encerrado. Ok, Sérgio. aqui. Ok, Encerrado. também. Bom, tanto num caso como no outro aqui. Servem os mesmos contatos aqui da Terra Nostra, né? Exatamente. E tem o meu contato pessoal, se eu puder passar. Claro, por favor. @ Wagner Cardoso ADV e tncidadania.com.br. E para o pessoal, às vezes, né, pensa, não, mas eu não vou contratar uma assessoria, eu queria tirar dúvida. Gente, a gente acredita muito também na parte social. A gente esclarece por quê. É uma obrigação nossa e essa pessoa futuramente, se ela decidir fazer a cidadania, eu acredito que ela vai procurar quem auxiliou né, lá atrás. Então pode chamar a gente para tirar dúvida diretamente com o especialista da empresa. Felipe, anota, eu vou pedir para ele repetir aqui esses dois contatos. Você anota aí, porque certamente, depois que o senhor foi embora daqui, toda entrevista é assim, termina a entrevista, aí vem um monte de perguntas, depois o entrevistado já foi embora. E eles vão perguntar e depois nós temos que ter aqui. Repete os contatos aí, então, para localizá-los. @tncidadania. @tncidadania, isso é o Instagram. Isso, exatamente. Tá. E @Wagner com V, Cardoso ADV, de advogado. E @Wagner com V, não com Y, Cardoso ADV, de Exatamente. advogado. A de dado, V de vidro. Tá bom? Anotado. É bom ter aí, porque depois e deixar lá com a Só me recepção. permita, coincidência ou não, na semana que vem, a partir do dia 26, nós teremos aqui em Matão a Semana da Imigração Italiana. Tá tendo um Isso, que nós temos de italianos aqui em Matão e também no município de Dobrada. dobrado das duas cidades. Então, a semana que vem, aqui na Casa da Cultura, aqui em Matão, vai acontecer a Semana de Imigração Italiana. Entre os imigrantes que chegaram ao Brasil de 1880 a Muitos 1930. vieram para cá e dobrada. Sim. O meu bisavô veio para dobrada, inclusive. Eu tenho uma novidade aqui, se eu pudesse me Claro. permitir. Nos próximos meses, nós teremos o escritório físico em Matão. Aqui? Aqui em Matão. Que legal. Então é muito a bom. gente teve muita procura, graças à parceria com vocês também. Muito obrigado. E decidimos colocar uma unidade física em Matão. E olha, vem em boa hora, porque Sim. também no município está sendo organizado pela a Lídia, né? Que eu entrevistei aqui outro dia. Isso. Eles estão organizando um cadastro das pessoas remanescentes de italianos que para cá vieram, coisa que não tínhamos. Ela está criando todo um cadastro de todos eles, com detalhes de suas vindas e tal, com uma forma de criar talvez um círculo italiano depois, tudo mais. Muito bom, é um resgate, né? Sim, então vocês virão num bom momento em que a própria comunidade está em movimento aí no sentido de se organizar por aqui, né? Que bom. E portugueses também, nesse mesmo caso também o endereço lá é o mesmo. O mesmo, sempre Para quem o mesmo quiser, pessoal. Isso, de português, né? exatamente. Wagner, foi muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado pela presença, viu? Sucesso sempre. E seja bem-vindo também com a Seja própria bem-vindo. empresa que está sediada em São Paulo, mas que está em vias de criar aqui também um escritório local. Eu que agradeço, sempre bom estar com vocês e agradeço pela parceria que para a gente é muito valiosa. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Wagner Cardoso, advogado e sócio fundador da Terra Nostra Cidadania.